através da rede tvm.com.br, o programa Quarta Dimensão está disponível para o mundo. 11 de novembro de 2016, 17 horas. Salomão define trechos inesperados, trechos estranhos. Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória. Tudo depende do tempo e do acaso. A própria calamidade surge sem aviso, quando ninguém espera. Eclesiastes 9, versículos 11 e 12. Ninguém se considere livre do chicote do açoite, pois quando recusamos a profilaxia do amor, o sofrimento entra em cena. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença do amigo Luiz Carlos Zube, que por sua vez recebe mão forte do Fernando e do Luiz Fernando. Com eles na boleia temos certeza de ótimo som e imagem perfeita. Este será o assunto de hoje. Gelo queima igual fogo. Terra Nova é região castigada pelo frio intenso das geleiras do Ártico. Apesar do clima inóspito e do aspecto cinzento, ela sempre esteve entre as regiões mais procuradas pelos pescadores. Nas listas de locais escolhidos por experimentados profissionais, ela ocupa a posição de liderança. O inverno que escolhemos para ilustrar nossa palestra de hoje foi atípico. Tanto que foi apelidado o inverno das tormentas, de tantas vezes que aconteceram tempestades naquela região. Inúmeros barcos desapareceram sem deixar vestígios, arrastados pelos ventos. Sonhadores pela própria natureza, caçadores de focas se expunham perigosamente aos desastres para localizar grandes manadas. Cautelas elementares eram esquecidas quando lembravam pilhas de cédulas que receberiam pela caça abundante. Encontrar o filão dourado era sonho daqueles aventureiros desde a meninice. Por esta razão, precauções eram ignoradas e acidentes aconteciam. Teófilo comandava grupo aguerrido, caminhando na frente como guia. A expectativa era atravessar alguns quilômetros e alcançar o barco Estefanos, considerado o melhor quebra-gelos do mundo. Quase todos os componentes daquele grupo provinham da aldeia de Notre Dame. Cecil Mulande já não suportava a saudade da namorada Jessie, por quem morria de amores, e a saudade o fazia sofrer. Faltavam apenas 3 quilômetros para chegar ao barco Estefanos, e pelo cálculo do grupo ainda restavam 5 horas de claridade, pelo cálculo do grupo. Foi quando Teófilo
alarmado, percebeu o erro de cálculo que praticara. Eles haviam desembarcado mais para o oeste e aquilo confundira Teófilo. O vento continuou soprando com rajadas fortes e a nevasca funcionou como arrastão implacável. Vamos levar 6 horas para chegar, resmungou o mais afoito. Quando a coluna recomeçou caminhada, a neve se tornou ainda mais espessa. A neve caía com mais intensidade. Alguém, iludido, enxergou marcas confirmando a rota. E todos acreditaram. Acreditaram porque desejavam acreditar que aquilo fosse verdade. Daqui a pouco estaremos tomando chá quente no barco Estefanos, exclamou Cecil Muland. Teremos ainda 2 horas de luz, garantiu Teófilo. As expectativas, porém, não se sustentaram. Bandeira vermelha com número 198 mostrou que se encontravam a 6 milhas do Estefanos. Ai, meu Deus, lamentou Teófilo. Será que este sinal estará mesmo certo? Não havia dúvida, porém. O grupo se encontrava perdido na nevasca. O próprio guia não sabia o lugar onde no momento eles se encontravam. Açoitados pela ventania, bombardeados pela nevasca e pelo desânimo, ainda lhes restavam 4 horas de marcha. Na escola distante, a noiva de Cecil estava dando aula quando a porta foi escancarada pelo vento. As crianças ficaram apavoradas. Jesse sentiu arrepio de pavor e o rosto de Cecil ficou gravado na sua mente como inquietadora premonição. Ela enxergou no fenômeno um sinal evidente de que algo anormal acontecera. A nevasca não dava tréguas aos pescadores desorientados. Não enxergavam palmo diante do nariz. Sinais orientadores desapareceram, encobertos pela neve. Cortando blocos de gelo com arpões, eles tentaram construir abrigo, mas a maioria perdera completamente as forças. A escassez de provisões aumentava o desânimo. Paus de bandeira serviram para improvisar fogueiras que os esquentasse, mas o estratagema foi de curta duração. Queimou logo em seguida. Em pouco tempo, as estacas foram consumidas. O vento frio e a chegada da noite aumentaram o desalento. Nesta altura caiu a ficha de que se encontravam mais longe do que imaginavam. Por volta da meia-noite, chuva torrencial desceu e encharcou seus corpos exaustos. A conjugação do vento frio fez a temperatura descer 20 graus, assim, de imediato.
20 graus abaixo de zero. Os melhores dotados e mais fortes incitavam os demais a se movimentar para não entorpecer os músculos. Simulavam lutas de boxe, se estapeavam e gritavam, sempre se movimentando. Entorpecido e exausto, Cecil mascava tabaco como um verdadeiro louco. Não queria voltar para a noiva com o rosto marcado. Seu avô, há muitos anos, lhe dissera: exposto à friagem, fique mastigando algo com energia e os músculos do seu rosto não serão afetados. Somente no meio da tarde, alguma visibilidade voltou e Teófilo pôde ver que não havia sinal de barco em alguns quilômetros ao redor deles. Infelizmente, não poderia contar com socorristas. A embarcação passou por eles a 1,5 quilômetros de distância, mas a gritaria foi abafada pelo vento. Alguns perderam a razão e ouviam agorentas vozes vindas de não sei onde. Os mortos se espalhavam pelo tapete de flocos de neve. Numa dança macabra, aqueles ainda vivos tropeçavam nos cadáveres. Fome e sede eram pontos altos em termos de tormentos. Alguns deliravam, imaginando descanso em beliches confortáveis. Eles deliravam. Estendiam-se assim de forma sensual e logo em seguida penetravam demência completa. E nesta demência, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do Zub, nosso site está na telinha, para que os telespectadores conheçam nossas ideias por escrito. É ótima oportunidade para que vocês analisem o nosso jeito de escrever. E ninguém esqueça o YouTube, onde 80 palestras estão disponíveis 24 horas por dia. Por escrito ou pela interpretação ao vivo, vocês escolhem a maneira preferida de avaliar esses nossos trabalhos. E agora a continuação do tema. Gelo queima igual fogo. Passadas algumas noites, em toda aquela quadra, somente a morte se manteve ativa. Foi neste momento de absoluta falta de estímulos que apareceu Foca como alívio inesperado. Cecil abateu o animal e distribuiu pedaços que reanimou aquela gente, aqueles sobreviventes da catástrofe. O alívio foi choque benéfico e mostrou que os céus haviam finalmente se compadecido deles. O céu se abriu. Numa segunda demonstração de misericórdia, um barco de pesca, em seguida, os recolheu. Finalmente, num abrir e fechar de olhos, aquele inferno terminara. E a queixa escapou de forma lamentosa. Como suportamos tamanha prova? Por que Deus permitiu que tantos sofressem e morressem?
dramas de tal intensidade jamais serão esquecidos ou aceitos sem repulsa. Registrei este episódio, caríssimos, este episódio da vida real, para obrigar a todos nós a algumas reflexões. Fica a pergunta no ar: por que Deus não paralisou o assassino de Abel lá no Velho Testamento? A censura do malfeito chegou depois que Abel já estava morto. O Senhor perguntou a Caim: onde se encontra Abel, teu irmão? A resposta de Caim, negando ser guardião de Abel, mostra algo inegável. Vejam só. Caim disse: eu não sou guardião do meu irmão. E aqui tem uma grande verdade embutida. Perderíamos a autonomia terceirizando ingerências em tarefas que são nossas. Nós é que temos que decidir, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Para enfrentar o cotidiano com armadilhas notórias, Deus nos apetrechou, mostrando que o gelo também queima e destrói, como o fogo. O perigo se encontra em toda parte. Somente nesta tragédia da Terra Nova, inúmeros rapazes padeceram e inúmeros desencarnaram. E alguém afoito pergunta: será justo que homens livres mereçam tais infortúnios? Como resposta, nós diremos: não é o merecimento que está na berlinda, que está em exame. Todo o resultado é fruto da escolha certa ou errada que nós fizermos. Deus não é desmancha-prazeres com tesoura nas mãos, eternamente cortando sonhos. Não. Pelo que entendemos, existe uma zona neutra entregue ao arbítrio da mente humana. E nesta zona livre, a nossa vontade predomina. Deus nos dá este arbítrio. Aqui não funciona outro código fora da vontade do Espírito. Os caçadores de focas se encontravam na rota das nevascas, naquele março gelado, e foram vítimas do mau tempo. Ninguém os forçou a participar da aventura sem exame aprofundado das possíveis consequências. Eles confiaram na liberdade de pensamento e mergulharam naquela aventura. Nesses casos, não seria mais acertado apontarmos os dissabores como azares do destino? Eis a interrogação que nos faz o João dos Anzóis. Quando escalamos montanha íngreme, o perigo de acidente se encontra no pacote da escolha, caríssimo. O pacote da escolha. Consequentemente, se debitarmos percalços ao destino, ainda assim nós continuamos sendo senhores deste tal destino. Nós somos senhores do destino. Estaríamos apostando nos riscos do empreendimento. Valerá que tenhamos cautela, porque Deus nos deu inteligência para reconhecermos os nossos limites.
O pai de família se atola no cartão de crédito. Sem dinheiro sequer para sobreviver, ele transfere a culpa da penúria a esse mitológico e ridículo Satanás da teologia. Satanás está pesando sobre minha vida, diz o infeliz, e eu não aguento mais. Será preciso benzer a casa? Será necessário exorcizar o demônio. Não adianta nem choro nem vela, caríssimo. A culpa não é nem de maldição, nem de Satanás. É você mesmo que está sendo imprudente. Se você ganha R$800, você não pode gastar 1.000, porque senão ficará faltando 1.000. A Bíblia diz, quando o ímpio amaldiçoa ao diabo, amaldiçoa a ele mesmo, a sua própria alma. Eclesiástico 21, versículo 30. É aquilo que nós sempre repetimos aqui. Satanás é o próprio homem quando realiza algo de forma incorreta. Vejam que a própria Bíblia diz que aquele que amaldiçoa Satanás está lançando anátema contra a sua própria pessoa. Eclesiástico 21, 30, leiam lá. O próprio Simão Pedro foi chamado Satanás por Jesus quando determinou a eliminação da cruz do sofrimento. Pedro queria a vida mole, moleza. Embora eu seja radical em negar Satanás, fabricado, é claro, porque Satanás, espírito, esse eu concordo. Espírito de um morto, espírito de um falecido que viajou para o lado de lá com o coração rancoroso. Rico proprietário de igreja, na atualidade isto, afirmou dia desses que Deus não é autor do mal. Como eu tinha divulgado esta verdade bíblica de que Deus é que faz doenças, Deus é que faz saúde, Deus é que faz a paz, Deus é que faz também o mal. E como eu já tinha dito isso, então eu preciso esclarecer os meus telespectadores. Eu fui direto das Escrituras para afugentar sofismas deste pregador equivocado. O texto diz, eu faço a paz e crio o mal. Isaías 45, verso 7. Palavras de Jeová Deus, através da mediunidade do profeta Isaías. Esta afirmação de Jeová está na contramão daqueles que apontam o poder do Criador, o poder de alguém criador fora de Deus. Eu pergunto, se Deus se declara criador de tudo, inclusive do mal, por que fabricar alguém para idêntica tarefa? Seria chover do molhado. Eles insistem, todavia, não abrem mão do diabinho chapa branca para incentivo de arrecadações cada vez maiores, através do medo. Por isso defendem a necessidade de um segundo Deus criador do mal. Valorizar a eternidade do inferno e manter anjos maus é algo intocável para teólogos que desejam os cofres abastecidos. Estes defendem com unhas e dentes a saga do maligno chapa branca. E nesse chapa branca nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão. Terceiro bloco. O apóstolo Paulo entregou membro de sua comunidade em Corinto para que fosse destruído por Satanás. Isso ele fala no texto.
como castigo por crime praticado. Isto prova que o maligno também é agente de reforma. O maligno é alguém manejado por Deus. No remate da sentença, o apóstolo ainda reforça a nossa tese, dizendo: para que o espírito do prevaricador seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, versículo 5. O maligno como instrumento de salvação, através do padecimento da sua interferência na vida daquele infeliz. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema: gelo queima igual fogo. Alguém ainda não convencido disto que nós estamos conversando aqui, manifesta dúvidas. O apóstolo Pedro disse que Satanás ruge em torno de nós como leão, tentando nos prejudicar. Getúlio, isto não será prova de que o bicho existe? Em resposta, meus caros, nós informamos que este Satanás, apontado por Pedro, é espírito de alguém falecido, que está em viagem de evolução. Tornou-se tentador pelo mau uso do livre-arbítrio e terá múltiplas chances de regeneração. Deus entrega a ele a possibilidade de se tornar alguém. Perigoso mesmo, meus amigos, é aquele Satanás que subsiste nas pessoas sem que as pessoas percebam. Nada me atinge porque eu tenho o corpo fechado, proclama o soberbo. A igreja me protege. Isto não será sofisma? Isto aí, meus amigos, vocês vejam, até telhados de igrejas estão desabando. Hoje em dia, ônibus de romeiros se acidentam no caminho de santuários. Todos nós estamos sujeitos a acidentes. O universo de Deus é regido por leis irrevogáveis. Contrariando tais disposições, os pregoeiros da impunidade persistem na sua ladainha de sempre. Abaixo da linha do Equador, de deslumbradas figurinhas, não existe pecado, nem pobreza, nem sofrimento, é só vitória. Certo vivente hoje não tem dinheiro para comprar um pedacinho de pão. Amanhã ele ingressa em determinada igreja e compra o carro do ano. Programas televisivos apostam neste tipo de marketing. O sujeito nada tinha e logo em seguida cada filho dele se torna proprietário de um carro novo. Todo mundo está sendo bombardeado por essas histórias de fadas, histórias da carochinha. Infelizmente, este é o mundo em que estamos vivendo. E alguém daquele outro lado formula a pergunta que considera irrespondível. Getúlio, você não acredita nas promessas do Salmo 90? Dedução falsa de sua parte, meu caro. Eu lhe digo, acredito em todas as promessas emitidas pelo Pai das alturas. E acredito porque leio Bíblia com atenção, não desprezando as entrelinhas. Veja que o texto explica aparente exagero. Ele me invocará
e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 90, versículos 15 e 16. Vejam que o diálogo alcança a pessoa realmente angustiada. Na sua angústia eu estarei com ele. É promessa de Jeová. As garantias divinas não estão sendo oferecidas para galalaus sorridentes e felizes que podem lutar e competir para conquistar seus espaços. Deus fala em pessoas angustiadas. Eis a razão de que eu acredite em todas as imunidades prometidas pelo nosso querido Deus. Se alguém ainda não percebeu, eu quero ser um pouco mais explícito. Esta pequenina frase muda a intensidade da presença de Deus num socorro diferenciado aos aflitos. Quando se trata de alma angustiada, as disposições da normalidade no relacionamento entre os céus e a terra se modificam. Trata-se de caso especial à margem de todos os demais parâmetros. O Pai das alturas joga nas gavetas o que tem sobre a mesa e coloca o nome do aflito na primeira linha da agenda. Na sua angústia, diz o Salmo 90. E essas palavras mágicas modificam códigos antigos e modernos. Ninguém duvide que nosso Deus é propenso à compaixão. Acrescentando mais provas desta verdade, encontramos outras declarações transmitidas pela mediunidade do profeta Isaías. Porque isto diz o excelso e o sublime que mora na eternidade. Eu moro nas alturas, mas também habito no coração dos contritos e dos abatidos de espírito. Isaías 57, versículo 15, palavras de Jeová. O Pai Celestial faz plantão na cabeceira dos aflitos. A condição de abatidos é mola propulsora que traz força divina para quem atravessa infortúnio. Toda a voz aflita desperta olhar vigilante. Todos os códigos que decretam penalidades sofrem efeitos suspensivos no exato instante em que se escutam gemidos. Com esta temporária trégua, mantemos livre arbítrio e negamos insistentes rumores de que Deus seja confundido com babá de preguiçosos. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, diz Jeová no Salmo 90, verso 15. Quem se encontra aflito requer um tratamento especial. Ninguém coloca nesta categoria, porém, os ambiciosos frequentadores dos cultos de prosperidade, interessados em ganhar na loteria. Antes de receber algo, eles terão que suar o rosto. Por isso o Criador lhes concedeu saúde e força. Deus não desceu à terra para garantir só vitória sem esforço. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, versículo 33.
Se o próprio mestre apontou aflições, deve estar havendo descompasso entre ele e esses deslumbrados pregadores da boa vida. A tal ponto lhe subiu à cabeça a ilusão do merecimento deles, que alguns já se consideram salvos pelo Cristo juiz, antes mesmo do juízo final. Tem muita gente aí se dizendo salvo ainda antes do juízo final. Consideram desnecessária a segunda vinda de Jesus, porquanto, como queridinhos de Deus, eles se consideram perdoados. Na opinião deles, Jesus não precisaria descer outra vez. E neste descer outra vez, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E avisamos, ninguém esqueça este encontro semanal da sexta-feira, 17 horas. Já se tornou costume nas tardes de sexta o estudo de assunto do Evangelho, sem algemas. Na próxima semana, dia 18 de novembro, o assunto será preservando a herança dos símbolos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema em estudo. Gelo queima como fogo. Infelizmente, Deus não vive de barganhas e troca-trocas. Se nosso cristianismo se resumisse em cantar hinos e receber benesses sem esforço, eu até concordaria com certas indulgências. No entanto, eu escutei Jesus proclamar no Evangelho, lembro bem, não sairás dali enquanto não resgatares o derradeiro centavo. A coisa não fica barato, não. Isto me deixou ciente que o cristianismo não é moleza. Eu fico perplexo de que alguém tente modificar a realidade. Por isso, com satisfação, divulgo exemplos não contaminados pelas armações da hipocrisia. Figuras autênticas devem ser divulgadas. Gosto de contar histórias de criaturas de carne e osso, criaturas humanas, desprovidas da rançosa falsidade de alguns santos de pau oco que existem por aí. Almas verdadeiramente cristãs nos incentivam e animam. Hoje recolhi um relato de um adolescente de apenas 16 anos. Meu nome é Benjamin Logan, explicou o menino. Minha mãe morreu no inverno, quando eu ainda usava calças curtas. O mesmo inverno que matava suas flores e espantava seus pássaros, causou-lhe a morte. Ela escorregou no gelo e quebrou a perna direita. O médico passou-lhe reprimenda, imobilizou com gesso a sua perna e lhe recomendou absoluto repouso na cama sem se mexer. Antes que o cavalo do médico se afastasse pela porteira da fazenda, ela já espalhava as suas ordens pelos criados. Pela porta aberta, sua voz
era ouvida na casa inteira. Aquela mulher extraordinária não admitia moleza. 2 semanas depois, ela acordou com fortes dores. Em poucos minutos, mamãe morreu nos braços de papai. O médico explicou que se formara coágulo que lhe paralisara o coração. O tempo passou e não restou mais que o mistério da sua ausência e o silêncio da morte. Todos os cômodos da casa pareciam vazios. Muitas vezes Benjamin esquecia que ela se fora e a procurava com alguma pergunta. Ninguém se acostumara com o lugar vazio na mesa do jantar. Meu pai e meus irmãos, muito tempo depois, ainda não acreditavam que ela partira, alcançados pela sua forte presença. Nem mesmo a mudança das estações convencia que a vida deveria ser sequência natural de finais e de recomeços. Sendo vontade de Deus, é assim que tem que ser. A aceitação é a única atitude sensata, rematou Benjamin, aquela criança, imaginem só. Desde que o inverno se instalou, 2 coisas eu temia: a estação das chuvas e o silêncio daquelas noites intermináveis. Chegaram as tempestades e as cobertas pesavam e o menino sentia o vento gelado em seu rosto. Acordava com gemidos do vento e as janelas rangendo. Foi numa daquelas noites que Benjamin escutou o som do piano na sala e a mamãe cantando ao ritmo da tempestade. O menino transmitiu a história chorando. Eu escutava a música e a voz de mamãe, esperando que os meus cabelos ficassem de pé de horror, mas eles nem se mexeram do lugar. Aquilo nada tinha de fantasmagórico, como eu sempre imaginara. A presença do espírito de mamãe não transmitia medo, mas enternecimento e gratidão. A suave certeza de que ela estava por perto me confortava e me inundava de alegria e de paz. Parei de tremer, me enrolei nas cobertas e voltei a dormir, sempre escutando mamãe, cantando e tocando o piano dentro daquela noite. E o filho, saudoso e agradecido, reviveu todos os anos da infância e da adolescência. Esta quadra da vida me ensinou que a morte não existe, exclamou Benjamin, de coração apaziguado e tranquilo. Agora eu adquiri a absoluta convicção de que mamãe continua vivendo no amor e na saudade dos que ficaram. Agora eu confirmei que Deus é justo e misericordioso, seja na vida, seja da morte, na alegria e também na tristeza. Acima de tudo, eu entendi naquele episódio da minha infância que tudo que nos chega de Deus precisa ser recebido com alegria e gratidão. Este garoto expressou maturidade neste depoimento singelo, mostrando que compreendeu o verdadeiro sentido da passagem terrena. Na vida e na morte, o Pai Celestial sempre estará por perto. Não há o que discutir. Não cabem controvérsias nem dúvidas.
O gelo pode queimar como fogo, e as doenças e a morte arrancam lamentos, mas a sabedoria do tempo apaziguará todas as nossas incertezas. O inferno temporário poderá maltratar de 1000 formas diferentes. Para aqueles que sofreram noites de horror lá na Terra Nova, a experiência foi verdadeiro inferno. Todavia, o remédio amargo representou lição para toda a eternidade. O câncer é tortura, tortura dolorosa, mas ninguém esqueça de que também é instrumento de reabilitação. É a sabedoria popular se manifestando. Aqui mesmo se faz, aqui mesmo se paga. Bem-aventurados aqueles que entenderam a verdadeira finalidade do sofrimento. Para estes, repetiremos palavras do livro de Jó. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Ninguém despreze a correção do Senhor, porque Ele fere e cura, dá o golpe e as suas mãos realizam o curativo. Jó 5, versículo 17. Jesus chagado, no alto da montanha do Calvário, reabilitou o aspecto de maldição que existia no sofrimento. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. E o que resta agora, caríssimos, nos resta agradecer pela presença maciça de vocês atrás desta câmera. E desejar que todos recebam neste momento aquela bênção especial de Jesus, nosso querido Mestre, se derramando sobre corpos e espíritos, sobre bons e maus, sobre todas as criaturas. Principalmente, meus amigos, que haja bastante amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.